blues é um estilo musical que surgiu no sul dos Estados Unidos no início do século XX. Ele tem relações bastante interessantes com a crise de 1929, uma crise financeira que teve início nos Estados Unidos e que abalou o mundo inteiro nessa época. Quando eu ainda estudava história na faculdade, eu tive uma aula bastante interessante sobre a história do blues. Um professor fez uma análise inédita sobre as relações entre o blues e a crise de 29. Segundo ele, as gravadoras teriam sofrido um grande impacto com esta crise. Elas teriam praticamente parado de gravar por falta de consumidores. Isso explicaria por que o blues teria desaparecido até ser popularizado pelo rock inglês da década de 1960. O professor inclusive citou como prova de sua tese as gravações feitas por Robert Johnson antes da crise de 29 e seu desaparecimento depois dessa data. Tem algo estranho nessa história. Muitas gravações importantes de blues foram feitas depois da crise de 29. O próprio Robert Johnson, citado pelo professor como prova de sua tese, gravou todas as suas músicas entre 1936 e 1937, depois dessa crise. O desaparecimento de Johnson nada teve a ver com a crise. Ele simplesmente morreu jovem. O que esse meu antigo professor fez é bastante comum entre historiadores desonestos. Eles alteram a ordem dos fatos ou criam informações falsas para poder criar uma narrativa completamente inovadora. Ele consegue criar com isso uma narrativa na qual ninguém pensou antes, simplesmente porque ela não tem nem pé nem cabeça. Mas como explicar que o blues continuou sendo gravado depois de uma pesada crise financeira? Como haveria dinheiro nos Estados Unidos para comprar discos depois dela? Simples. O New Deal, um programa econômico do governo dos Estados Unidos que ampliou a oferta de trabalho para pessoas muito pobres, até então fora do mercado. Essas pessoas passaram a comprar muitas mercadorias, como discos, estimulando a sua produção. As relações entre o blues e a crise de 29 existem, mas são exatamente o contrário do que meu antigo professor disse. Isso sim é história.